Boa noite, pessoal. Esse é o programa Redes da Caridade. Opa, me enganei. Não é o Redes da Caridade. Esse é o NED. É que veio uma energia, veio uma luz daqui. Veio uma energia do lado aqui. É o Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Sejam bem-vindos. Estamos começando com bom humor. Precisamos de bom humor, né? E eu quero muito que você participe. Eu quero muito que você possa interagir. Você sabe que esse programa, o tempo todo, nós estamos conversando com vocês. É um programa de estudo do NED, que foi criado pelo Seara de José, sob coordenação de Newton Júnior. Eu, né? E nós queremos muito a sua participação. Então, você pode concordar, discordar, você pode colaborar, né? Acrescentar, dar a sua colaboração aí. É muito importante essa participação. Hoje, com um convidado muito especial, por isso que eu brinquei das Redes da Caridade. Ele está aqui, é ele mesmo. Doutor Caetano! Boa noite, Zé Maria, boa noite. Estamos fracos de NED hoje, não? Está em peso, né? Estamos aqui em Nova York, eu fiquei impressionado com essa possibilidade. A gente Gostou da viagem? Gostou da passagem do muito avião? bem, a proposta aí do Seara, né? Zé, a gente vinha num Cessna. Mas aí, no Cessna? Do Zé, que é o Zé velho, Cessna velhinho. Eu vinha no meu jatinho, porque o dele quebrou. Deu um pano. Pelo jeito, o Zé Maria conhece de avião. Mas Cessna é ótimo, né? Gente, antes de a gente começar, vamos dar um oi aqui para o pessoal, para a Sandra de Jesus. Olha lá, Sandra de Jesus, boa noite. A Luciana garante, ela garante que está sempre conosco. Sempre eu conosco. sempre brinco com ela, né? Ela está sempre conosco. Ela está garantida. Isso. A Inês Sobreira, aí, a mãe da Priscila, lá da China. Muito boa noite, amigos do NED, mais uma vez juntos. Jesus abençoe nos nossos estudos. Com certeza. Jane Chaves, boa noite, com lindos sonhos. Não, vamos acordar. Jane, fica acordada, não tem sonho ainda não, tá? Tô brincando com você, Jane. Seja bem-vinda, tá? A Urânia Trudes, a nossa braço direito aqui do Seara, né? Urânia Trudes, uma boa noite para você. A Rosa Lília Farias, boa noite. Jane Pacheco, boa noite. Maria Imaculada, olha só. Regina Kroll, boa noite. Doutor Alexandre Patara, aí, o doutor Alexandre do programa, né? O programa lá, né? Ganhador do prêmio. Ele ganhou aquele prêmio. Como é que é? Caramba, Alexandre, fala aí. Alexandre, você coloca o nome do teu programa. É o Oscar da literatura, segundo o nosso Alexandre Carvalho. Ele esteve conosco aquela tarde aqui. Boa noite para você, Alexandre. Direito em Voga, né? O nome do programa é o Direito em Voga, né? E aí, vamos embora, olha lá. Muito bom o programa. Rapidamente, está entrando muita gente. Ana Beatriz, boa noite. Minha filha, pô. Olha. Caramba, assim que eu vejo minha filha. Você pagou ela para mim. Muito bem. Se contratada. Eu vou dar um adendo aí. Hoje está havendo um seminário com a Deilson Salles, lá em Itariri, e a Beatriz faz parte da turma lá da educação. Que bacana. A Ana Letícia, né? Então, parabéns, Ana. Parabéns, viu? Aumento na mesada, ele falou, viu? Aumento na mesada, é isso aí. Sueli Manfredi, nossa amiga Sueli daqui, trabalhadora. Márcia Guiar, boa noite, Márcia. Seja bem-vinda. Luciana Martins. Renata Duarte, boa noite. Renatinha, olha que sorriso bonito, beijo, Renata tem. Renatinha. Seja bem-vinda. Da USE, departamento da USE. Maria Imaculada, amo esse programa, peço orações para minha família. Deus abençoe. Aliás, você que é do tratamento à distância, a gente hoje está em quantos canais? 4 canais. Nós estamos no tratamento à distância, no perfil do Seara, estamos na JM Vídeos, né, no canal do YouTube, e o do tratamento, você preste atenção, no finalzinho o Caetano vai fazer uma prece para a gente, né, Caetano? Uma vibração, vamos. E você vai colocar o seu copinho d'água, e você vai tomar esse copinho d'água, se Deus quiser, vai ser, né, fluidificado. Olha a Leia aí. Leia, lá do Luiz Monteiro, né? A Leia é minha amiga, eu já conheci ela faz um tempo. A Renata, nossa amiga, secretária lá, ela que segura as pontas lá no consultório. Tatiana Marques. Maria Edith, a nossa portuguesa Edith, seja bem-vinda. Alexandre Padara falando, prêmio Jabuti. Alexandre. Ele parabéns. É um dos poucos brasileiros que ganhou esse prêmio. Meus parabéns. Nós realizamos o programa dele aqui. Né? Muito que bom, legal. Viu? Direito em Voga, muito bom. Joelma Ventura, boa noite. Ô, Joelminha, um beijo. Sandra Mara Silva, boa noite. A Sandra Mara
é de Uruguaiana. Opa! Seja bem-vinda. Opa. Tá frio aí, não? Não, deve estar um gelo, né? Regina Iglesias, boa noite, É a mãe do Gideon. Wilson. Isso. Ela entra, toda hora ela está conosco. E ela está lá nas redes da caridade, quando eu entro lá, ela acompanha. É fã número 1, nossa. Ivel Reis. Iveli Reis, é um amigo nosso. Iveli Reis. O Veli. E aí tem mais, gente, vamos lá. A Tela VIP também tá, um abraço pro... Cícera M, Tela VIP é do Max, o Max Oliveira. Seja bem-vindo, Max. Manda um abraço para o mestre Caetano. Tá aí, mestre Caetano. Tá bom. O Alexandre está falando que o prêmio Jabuti do ano de 2009, ele ganhou Oscar da Literatura Brasileira. Olha, é verdade. Ele tem vários livros. Renata Vicky. Vicky. A Renata é a secretária, nossa amiga lá. Isso, Renata. De vez em quando eu encho o saco dela, né? Cadê o Caetano? Pessoal, sejam bem-vindos. E hoje a primeira parte é com o senhor. Sim, vou pegar minha colinha aqui. Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 5, Lei de Conservação. Lei de Conservação. Pergunta 711 a 714. Gozo dos bens terrenos. Nós temos um vídeo de quanto tempo? 3 minutos? 4 minutos. 4 minutinhos o vídeo, vocês vão assistir o vídeo, não saiam, e aí depois a gente vai ter o comentário do Dr. Caetano e ter também o comentário do Newton Júnior. Tá bom, gente? Legal. Vamos lá. Gozo dos bens terrenos. Perguntas 711 a 714A. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Com que finalidade Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Para estimular o homem ao cumprimento da sua missão e também para experimentá-lo por meio da tentação. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Se o homem só fosse estimulado ao uso dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer que o impele ao cumprimento dos desígnios da providência. Além disso, por meio desse próprio atrativo, quis Deus experimentar o homem pela tentação, que o arrasta ao abuso, do qual a razão deve defendê-lo. A natureza traçou limites aos gozos? Sim, para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade, e com isso vos punis a vós mesmos. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos, de todo gênero, o requinte de seus prazeres? Pobre criatura, que devemos lastimar e não invejar, porque está bem perto da morte. Perto da morte física ou da morte moral? De ambas. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos prazeres coloca-se abaixo dos animais, pois que estes se contentam na satisfação das necessidades, abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior domínio lhe confere a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e a própria morte que resulta do abuso são também a punição à transgressão da lei de Deus. Bom, está bem explícito, né, o próprio vídeo. A única coisa que a gente pode destacar é que quando ele fala em gozo, a gente logo vê em prazer, né, os prazeres da vida, os prazeres emocionais, mas o gozo é o próprio viver, né, o respeito. A gente tem que respeitar tudo e a todos, é isso que Deus faz, Ele nos dá a oportunidade, nos oferece aqueles que nós... Ou seja, que eu costumo dizer, tudo que você quer já está no universo registrado, através do seu pensamento. Porém, tudo é permitido, mas nem sempre é o ideal. As nossas atitudes
dependendo do que você vai fazer, são coisas que são salutares para você, são coisas... Porque uma ação de prazer, ela pode ser principalmente nociva para você, né? Prejudicar o outro não significa que você só esteja fazendo mal para o outro. Ao contrário, a primeira pessoa a sentir esse processo de degeneração é você. Seu pensamento ele se torna contaminado, se torna insalubre, e seu organismo recebe essa energia através dos pontos de força, que nem a André falou, que cada um é responsável por um grupo de órgãos. Então, todo esse pensamento, ele gera uma energia, essa energia compromete as células, assim por diante. Então, Deus nos permite que a gente seja feliz, né? Mas só de que forma ser feliz? Fazer com que a minha felicidade não comprometa, não corrompa a felicidade do outro. Não é isso, Caetano? Eu acho muito interessante quando o Allan Kardec ele divide esse livro em 3 partes, né? E ele vai apresentar a criação, né? Aí vai apresentar o mundo espiritual, a relação que o mundo espiritual tem com o mundo físico, e posteriormente ele vai lançar as leis que regem essa natureza, esse universo. Da mesma forma que, para que a gente possa dirigir, nós temos leis que coordenam as leis de trânsito, e você deve obedecê-las para que você não cometa infrações ou acidentes. Da mesma forma, existem leis naturais. E essas leis naturais, nós estamos inseridos para poder aprender a viver com elas. Quando nós cometemos excessos numa lei de trânsito, por exemplo, excesso de velocidade, nós vamos sofrer uma punição. Quando nós cometemos um excesso na lei natural, nós também, entre aspas, não é uma punição, mas é uma falta de maturidade, porque ainda não sabemos lidar. Por exemplo, eu comecei a tirar muitos bens da terra, eu comecei a multiplicar meus bens, e eu estou só fazendo uso para os meus gozos pessoais, pela minha satisfação. E pouca importância dou para o meu semelhante. Então, esse excesso, ele vai gerar um problema no futuro. Porque, com toda certeza, eu me tornando uma pessoa egoísta, de querer as coisas somente para si, eu posso me tornar um pouco orgulhoso, ou prepotente, ou arrogante. Eu vou saindo da minha ligação com as leis naturais. Como o Newton falou, tudo dá para a gente. O que tem na nossa natureza, dá. O problema nosso é que a gente quer além daquilo, além da conta. O Zé Nilson fala assim, o problema é o seguinte, não é o pão com manteiga, mas o problema é o que você quer depois a mussarela, depois quer o presunto, depois quer amanhã. Cada vez você quer mais coisas. E aí que esse excesso, porque vai satisfazer uma questão física sua, da gula, uma questão emocional, que às vezes é um mecanismo de fuga, a alimentação. Então, esses excessos que vão trazer prejuízo para você depois. Olha, e não é o que a gente está enfrentando hoje, até em relação às leis, até mesmo a nossa natureza. Nós, puxa, inventamos aí o plástico vai substituir muita coisa, não sei o quê. Quando vê, agora nós estamos com um problema terrível. O que eu faço com o plástico? Preciso agora arrumar um jeito. Né? No caso, reciclar. Reciclar, como é que eu vou fazer? Será que eu vou ter que voltar ao que era antes? Será que eu vou ter que voltar a distribuir, sei lá, o leite na porta lá? No papel, né? Então, assim, o ser humano agora ele vai buscar mais saídas, porque houve os excessos. E o excesso, ele gera sofrimento. Então, eu vejo, assim, muito legal quando os espíritos apresentam essas leis para a gente, assim, olha, procura se encaixar na lei. Porque se você se encaixar e se enquadrar, com toda certeza você vai dirigir bem, não vai ter multa, não vai ter ponto na carteira, e você vai estar bem. Quer dizer, se oriente bem na sua vida, obedeça às leis naturais, que você não vai ter problemas de conflitos internos, que vão gerar doenças, ou relacionamentos equivocados, e assim por diante. Então, eu acho que vale a pena aí a gente conversar sobre esse assunto, porque ele fala muito da gente mesmo, né? É verdade. Quem não comete os excessos, né? Na busca aí de prazeres, de mais... Preenchimento emocional, né? Preenchimento.
Então, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre esse assunto. Mas as pessoas que têm uma riqueza, as pessoas que são ricas, as pessoas que têm uma certa ambição, elas estão erradas também nesse sentido? O erro, na realidade, o erro está, como o Caetano bem colocou, como o próprio Livro colocou, é o excesso. Não é o fato de você ter muito dinheiro. Quando é que eu sei que é esse excesso? Porque, veja bem, nós sabemos que vêm algumas pessoas aqui, reencarnam algumas pessoas que vêm com a missão da riqueza. Sim. Que é justamente para quê? Para empregar muitas pessoas. Ele tem, na realidade, ele projetou isso, né? Ele buscou ele tem essa capacidade. Eu dou sempre, por exemplo, eu posso dar alguns exemplos. Vamos pegar o Antônio Emílio de Moraes. Maravilhoso. O Antônio Emílio de Moraes, eu conheci várias pessoas que trabalharam com ele. Maravilhoso. Várias. E todos eles foram unânimes em falar muito bem dele. Eu já tive a oportunidade de ver algumas aulas dele, aula de física, de química, que ele manja muito, né? E tive a oportunidade de ver alguma coisa da biografia dele, né? De ser um homem, um empresário muito bem sucedido, da família, da família que se destacou mais, a relação que ele tem com os funcionários, ele tinha mais de 100 mil funcionários, era um cara que montou cidades, atendia muito bem os funcionários, e não só isso, ele também atendia na Beneficência Portuguesa, ele falava assim, eu podia fazer um cheque aqui de tantos milhões, e acabou, ficava tranquilo. Não, eu venho aqui, eu dou minha contribuição. Ele passava o sábado inteiro lá na Beneficência Portuguesa. Mas ele não ostentava. Você não via ele de helicóptero, de avião, com um carrão, não. Eu me lembro até que tinha um carro bem simples. Ele tinha um Passat. E uma roupa bem... Assim, meio mulambento, né? Ele era... Não é verdade? Eu encontrei com ele, eu estava em São Paulo, eu parei com o carro meu era melhor que o dele, tinha um Monza. O Monza velho, mas eu parei assim no sinal e ele parou do lado. Eu olhei assim, Antônio Hermínio, é parecido com o Antônio Hermínio, mas eu fiquei falando, mas não é parecido. Não, ele. Era um Passat bege, nunca me esqueço. E você vê que a coisa não subiu na cabeça, que a gente sabe que o Antônio Hermínio, ele conversava desde aquele lá que ficava no elevador, tomando conta do elevador, disse que era uma pessoa muito simples. Conversava com todo mundo, dava boa tarde, boa noite, né? Então, isso não subiu também. Então, esse é o grande diferencial. E a gente, às vezes, ganha um dinheirinho, já fica todo pimpão, né? Já fica exibido, isso e aquilo. E hoje está proporcionando muito isso, o próprio, os meios as mídias sociais. Porque o cara começa a ser youtuber aí, famoso, ganhar dinheiro, e aí sobe na cabeça. E perde muito, tem muitos que perdem a vida, acabam perdendo a família, tudo, então... E o excesso, viu, Caetano? O excesso também não é só da riqueza. Porque às vezes você falou bem sobre as mídias sociais, hoje que dão a oportunidade de cada um de nós ficarmos famosos, entre aspas, né? Sem uma necessidade basta ter um marketing, né? Uma noção do que é oferecido até nas redes sociais. E aí eu começo a me destacar, entendeu? Então eu me destaco e a minha riqueza é emocional. Né? É um empoderamento. Eu começo a ter um empoderamento e aí eu começo, desse empoderamento, sufocar as pessoas, achando que eu sou melhor do que elas. Então não é só a riqueza financeira. A riqueza financeira é uma consequência da frustração emocional. Porque o que é a riqueza? O poder, né? O dinheiro, quando a pessoa tem muito dinheiro, ela não quer dinheiro, ela quer o poder, ou seja, o dinheiro é o meio. E o poder é o quê? É me tirar da invisibilidade social. Né? Eu me sinto uma pessoa, por vários motivos, frustrações, paterna, materna, ou seja lá o que for, eu me sinto invisível social. Aí, com isso, eu começo a buscar uma forma de eu ser visto, ser percebido. E alguns extrapolam, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo assim, de figura. Os jogadores de futebol, às vezes eles passam numa situação, a maioria, né? Quando eles ficam ricos, que é a primeira coisa que eles fazem? Coleção de carro. Já reparou? Coleção? Coleção de carro. Ferrari. E assim, Lamborghini. Lamborghini. Vou dar um exemplo. O Cristiano Ronaldo comprou uma Lamborghini. Aí o Neymar vai comprar uma Ferrari que é mais cara que a Lamborghini. Entendeu? Aí o Messi compra. Há uma competição. Há uma competição, entendeu? É uma coisa esse é o famoso empoderamento emocional. É uma busca pelo empoderamento emocional.
Por isso que essa palavra empoderamento, hoje muito usada, ela tem que ser muito bem analisada, porque ela pode ser corrompida. Porque o empoderamento, ele não é muito saudável, não, desde que você use dessa forma. Querer sempre se destacar para poder tambonar uma situação. Já tem uns comentários aqui, ó. Antes de a gente chegar nesse comentário, deixa eu até tirar isso aqui, ó. Sai daí. Boa noite a todos vocês, gratidão da Luísa Soliman. A Rosana Pereira está perguntando, eu não sei se é certo, mas peço orações para minha família, meus amigos, minha cachorrinha Lalinha. Lalinha, é isso? Que se encontra enferma. Que se encontra enferma. Claro que no final a gente vai fazer aquela prece, aquela vibração final. É porque o Monteiro de Barros tem um trabalho maravilhoso. Tem. É verdade. Então, muito bem. Olha, nós temos a Rogéria Maria, boa noite a todos. A Ivel Reis, né? Iveli Reis. Lei de ação e reação, pode mandar comentário. Alguém quer comentar, não? Manda. Então, assim, o excesso, né, é que a sua ação, nesse aspecto, ela está sendo muito mais reforçada, né? Então, assim, essa busca incessante, por exemplo, por dinheiro, que a gente está falando aqui, somente pelo prazer do dinheiro, ou do gozo, ou do poder, do empoderamento, né? Ela vai ter uma reação na mesma proporção. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Da mesma forma que se você for na caridade, fazer o bem, você vai ter uma resultante de prazer, de satisfação, de serenidade, muito mais saudável, né? De serenidade, onde você vai ter uma plenitude. Então, nós estamos falando dos excessos, assim, todo excesso ele não é bom, né? Sim, verdade. Por isso que eles falam para você estar dentro de uma normalidade. A normalidade é quando você não infringe o bem-estar do seu semelhante, né? Você, de si próprio também, né? De si próprio e do seu semelhante. Isso. Então, é nisso que por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, todo mundo sabe o que é bom para comer, o que faz bem para a gente, né? Pelo menos hoje nos informam, isso faz bem. Sim. Agora, o que acontece é que a gente acaba comendo o quê? Pela nossa gula, pelos nossos olhos, que a gente fala, pelos olhos, né? E aí acaba cometendo esses excessos. Então, a questão do bem também, assim, porque a gente não tem essa capacidade ainda de abraçar o mundo, porque a gente traz ainda muita necessidade de mudanças, de transformação. Sim. Então, a maior busca que a gente tem que ver, ela é interior e não exterior. Então, esse mecanismo de fuga aí da gente buscar o exterior para ser feliz, mas isso não é de agora, né? Nós carregamos isso já. Sem dúvida. Até se libertar disso. Delmira Duarte, boa noite. Luiz Fernando também, ó. Luiz Fernando, boa noite, Luiz Fernando. Luiz Fernando nos acompanha aí também. A Leia. A Leia fez um comentário aqui. O problema é quando exaltamos o nosso orgulho e a vaidade. Sim. Quem quer comentar? O problema é quando a gente nem percebe que nós somos orgulhosos e vaidosos. Exatamente. Aliás, nós nunca achamos que somos. É verdade. Um dia uma moça falou para mim assim, eu achei muito bacana isso. Ela falou, Caetano, quando é que você vai sair do seu pedestal? Aí falou. E aí nós conversamos, e eu analisando, e o que ela falou procedia. Porque assim, por exemplo, a gente acha que não deve errar na vida. E quando você comete um equívoco, você não aceita isso, faz uma consciência de culpa. Isso também é um orgulho ferido, né? Sim. Então, ela falou, quando é que você vai sair do seu pedestal? Então, essa questão do orgulho é verdade mesmo. Uma vez eu estava num tipo McDonald's, lá no Guarujá, não era o McDonald's, era um outro. Eu estava com uma pessoa, a gente foi lá passear e tal. E eu atendi tão mal, eu recebi tão mal a pessoa, o atendente era um rapaz jovem. Eu falei uma coisa assim, poxa, você não está vendo, está atrasado, não sei o quê, eu chamei atenção. Aí a outra falou assim, mas por que você agiu assim? Sabe quando dá um estalo em você e você fala, caramba, caraca, por que eu fui arrogante desse jeito? E desde lá a gente tenta se vigiar. É que tem uma hora que você tem que dar um estalo em você e falar, pô, cara, calma, menos. Você não é tudo isso, não é assim. Não é assim. Mas na realidade, a coisa mais bacana que eu falo pro pessoal é o seguinte, a grande vitória ou a grande start da nossa vida é quando a gente, que nem o Caetano falou, bacana, o Zé falou, é quando a gente reconhece. Não é quando a gente erra, mas eu reconhecer que eu estou me tornando uma pessoa vaidosa, orgulhosa, eu já estou começando a vencer as barreiras. Porque o maior conflito é a nossa negação.
né? A pessoa fala que você, a tua reação foi bacana, a do Zé Às foi vezes bacana. a gente não identifica isso. Entendeu? É engraçado isso. Porque como a gente também está um pouco distante, vamos falar assim, das leis divinas, então a gente não percebe sentimentos egóicos ainda nossos, verdade, né? E é precisa a gente... Por isso, Levou que um choque, né? por isso que os espíritos falam, vai fazer caridade, que a caridade é você vendo a miséria do outro, você se colocando no lugar do outro, através da compaixão, você começa a voltar para dentro de si. Porque na realidade, quando você faz uma caridade, na realidade você não está fazendo caridade. Deus está te oportunizando e existiu uma miséria, uma necessidade lá fora, e você perceber isso e ir lá ajudar. Porque se não houvesse isso, você não percebia. É verdade. Então, às vezes, é um recurso que a lei divina encontrou para chamar nossa atenção. Que a gente aproveite. Né? Você sabe que uma pessoa me perguntou, acho que foi semana passada, se não me engano, ela falou assim, mas por que Deus permite essas pessoas miseráveis da África, da Síria, onde estão, aqui no Brasil mesmo tem, no Norte e Nordeste, comendo, mãe fazendo sopa de jornal, porque não tem o que comer. Como é que isso... Aí me falaram, eu fui no centro, me falaram que essas pessoas foram aqueles egoístas, aqueles que prejudicaram as nações e tal. Mas tá, se pela lei da reação, como foi colocado aqui agora, mas se eles estão pagando pelo que eles fizeram, né? Então por que eu tenho que me preocupar com ele? Né? É problema dele. Quer dizer, foi uma pergunta forte, né? Eu falei, sabe por que eles estão assim? Você acabou de dar a resposta. Porque se eu olhar uma criança sofrendo, que nem aquela imagem horrível daquela criança e o urubu esperando ele morrer para comer, né? Foi o top o prêmio Putz da fotografia Etiópia, né? da Etiópia. Se você olha aquele ser humano não como alguém que está respondendo, pagando que ninguém paga nada, respondendo por uma ação exorbitante no seu passado, e você tiver compaixão, você está aprendendo. É o que você acabou de falar. Paixão. Né? Isso. Você acabou de falar. Você está aprendendo Sem dúvida, a despertar sua paixão. Né? Vamos em frente, que a gente Vamos tem que em mudar frente. de assunto já. Olha, Luiz Fernando, paz e luz em Cristo. A Luciana Garante está dizendo assim, equilíbrio sempre. Temos também que tomar cuidado para não desprezar coisas boas que nos pertencem, por achar que não somos merecedores. Tá mas certo. tudo com equilíbrio e simplicidade. Perfeito, Luciano. Né? E a gente tem uma intuição também, né? Para poder entender e ver até onde que eu devo ir. Então, vamos lá. Maria Cleude, né? Boa noite, Maria Cleude. Márcia Semenov. Semenov, a nossa professora. Isso. Professora de filosofia, ela, da gente. Que bacana. Só podia ser, ó. Vai falar de Aristóteles. Segundo Aristóteles, devemos buscar um meio termo, sem vaidades, sem orgulho. Um beijo, Márcia. Perfeito. Muito obrigado pela colaboração, vocês aí, viu? Maria Imaculada, eu gosto muito de benzedeira. Gostaria de poder benzer pessoas que necessitam de orientação. Enfim, como faço isso? Não sei como começar. Me orientem, por favor. Querendo. Quero... Você é benzer, você é benzer. Eu vi o Caetano deles com galinha de arruda. Caetano não, a questão é, eu vou ser isso, né? Assim, a pessoa fala assim, eu quero ficar forte, tem que fazer exercício todo dia. Então, eu aconselho assim, vá ajudar quem precisa ser ajudado. Com amor, né? Eu acho que isso é natural, viu, Maria? Mas aí uma hora você vai encontrar um meio de ajudar de outra forma, então, mas tem que começar a ajudar. Se envolva nos trabalhos, se envolva nas reuniões, e a coisa vai acontecendo. Vai visitar quem está enfermo, vai fazer um curativo. Apesar que tem até curso de benzedeira, você sabe? Tem curso. Tem curso para isso também. Então, mas aí, se ficar uma coisa mecânica, o importante é quando do coração... Tem que ser natural. O coração vai ser trabalhado através dessas atitudes de benemerência, de solidariedade, de fraternidade, né? Se você tem vontade, você já está apta. Né? Basta você começar a estudar, a ler, entender o que você está fazendo. Né? Tem que entender. Vamos embora. Marlene Garcia, boa noite. Lintidel, olha... Olha a cuidadora aí. A cuidadora do... é a cuidadora do Nilton. A situação está feia, gente. José Moreira, muita luz. Isso acontece. Allan Kardec Veloso. Opa, nosso presidente da USE da Baixada Santista. Vai do Ribeira.
Maria Imaculada falou, eu gosto de acreditar no poder da oração. Como faço para ajudar pessoas que querem ser benzedeiras? Me oriente, irmão. Já foi, gente, já foi. Rosana Pereira, vamos lá. Sei que isso talvez não deveria estar perguntando, mas preciso tirar essa dúvida. Será que essa enfermidade da Lalinha, do cachorro, e de resgate, de estadias passadas, será que ela reencarnou com esse débito? Tomara que passe logo. Confio muito na espiritualidade. Olha, eu vou passar essa pergunta para o Caetano. Que pode passar até para o Wilson. Né? O Wilson na realidade, os animais, eles ainda estão obedecendo um certo determinismo. Mas eles estão passando por situações e experiências que vão enriquecer esse princípio inteligente. Eles não têm o que espiar do passado, não tem entendeu? Exato. Então, mas assim, ele está acrescentando no seu psiquismo aí experiências que vão valorizar esse princípio inteligente. Então, essa dor, esse sofrimento vai ser somado como experiência. Um fortalecimento. Da mesma forma que a gente também passa por dois sofrimentos, ficamos mais maduros, né? Então, força aí com a Lalinha, cuida bem dela. Mas olha, assim, é que ela perguntou assim, se isso é um karma, não, karma somos nós é que adquirimos. Um animal, na realidade, né, Caetano? Ele não tem um karma, está pagando pelo passado dele. Existe uma disfunção, né, vibracional que deve estar no corpo perispiritual dele, e ao passo que ele vai reencarnando, ele vai ajustando lá a espiritualidade maior, vai ajustando para ele poder. É como um animal, é que nem na natureza. Na natureza, os predadores pegam quem? Os velhos, os doentes e os filhotes, né? Então, como é que funciona? Não é isso? Fiquei com medo agora. Não é isso? Não, mas não é verdade. É velho, por isso que eu vivo correndo. E esses animais aí também, eles foram animais que foram muito selecionados, fabricados. Então, eles apresentam muitas doenças ainda, viu? Vamos em frente para dar tempo, vamos lá. Alexandre Patara, doutor Alexandre. O reconhecimento é o primeiro passo para a evolução. Perfeito, perfeito. Obrigado. Nosso prêmio Nobel. Allan Cardoso Veloso, Allan Kardec Veloso. Alonso aqui do Veloso, Kardec Allan. Isso. Errei. Há um mundo a ser transformado. Seu papel é contribuir para deixá-lo melhor do que você encontrou. Recursos para isso você tem. Só falta a vontade de servir a Deus, servindo aos homens. Muito obrigado. Esse é o meu presidente. E Allan Kardec ainda fala de André Luiz por Chico Xavier. Tá? Rapidinho. Legal. Rosana Pereira, estou muito aflito com essa situação, porque moro só eu e ela e tenho medo de perdê-la. A questão do cachorrinho. Se ela é de Santos, se ela for de Santos, pode ir lá no Wilson, né? Daqui a pouco a gente fala. Delmira Duarte, os senhores concordam que quando é dado prioridade ao dinheiro e ao poder, e a colocar isso em exposição, é porque o lado espiritual ainda está ausente? Uma pergunta. Se você está fazendo isso de uma forma, assim, de exibicionismo, então você está perdido nessa área, está faltando o equilíbrio que todo mundo está falando aí, na questão do dinheiro, do poder, sem dúvida. Talvez, olha, a aprovação do dinheiro, do poder, ela é dificílima, viu? Não é fácil, não. A gente fala muito dos outros aí, mas você ter dinheiro e poder é complicado. É muito difícil, viu? Então, por isso que a espiritualidade tem muita paciência com a gente, porque sabe das dificuldades que a gente encontra diante dessas ferramentas aí, que o problema não é o dinheiro, o problema é como eu uso o dinheiro, né? O problema não é o poder, o problema é como eu uso o poder, né? Tem muita gente que usa o poder muito bem. Nós temos aí, o maior exemplo disso foi Jesus, né? Que ele teve poder e dinheiro, entre aspas, não precisava de ter o dinheiro, porque ele ensinou a gente a confiar em Deus. Isso é uma coisa fantástica. Quando você confia na providência divina, as coisas se ajeitam. Não tenha dúvida disso. Se o passarinho que nada planta e nada colhe tem o que comer, imagine nós que somos criaturas mais elevadas, né? Então, não tenhamos dúvidas disso. Perfeito. Gente, só para encerrar essa parte, a Iveli, né, que você falou o nome, da Iveli Reis, o maior combustível do ser humano é o reconhecimento. Nossa. Perfeito. Gente, muito obrigado. Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte agora é com o nosso amigo. Aliás, doutor Caetano, por que o senhor escolheu esse tema? Da relação do mundo espiritual, é isso? Olha lá, tema. A vida no mundo espiritual. A vida no mundo espiritual. Como aqui? Na realidade, eu me baseei muito quando o André Luiz está no mundo espiritual, está no umbral, e aí eu fui falar, por que ele está no umbral? O que ele fez para estar nessa situação, nessa condição? E aí eu fui estudar, fui pesquisar, e aí, segundo alguns autores,
André Luiz nada mais é que Carlos Chagas. E certa feita o Espírito Emmanuel chegou com o Carlos Chagas e foi apresentar para o Chico Xavier. Olha, Chico, esse aqui é um rapaz que vai escrever algumas obras através de você. E aí o Chico, que bom. E como é que é o nome dele? Aí o Carlos Chagas falou assim, como é que é o nome dessa pessoa do seu lado? Que era o irmão do Chico Xavier. Falou, André Luiz. Falei, então meu nome a partir de hoje é André Luiz. E aí eu fui conhecer o Carlos Chagas. E eu fiquei assim, embasbacado de saber quem foi Carlos Chagas. Por quê? Carlos Chagas vai nascer lá para 1878, né, Rio de Janeiro. Desde cedo tem uma vocação para medicina, na ciência, e vai se formar médico. Naquela época, para você se formar médico, você dependia uma tese de doutorado, por isso que vira doutor. E quem era o orientador dele na tese? Era o da Fiocruz, o Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, olha só estamos falando de fera. Não é fraco, não. E aí o Oswaldo Cruz já tinha um certo nome e tudo. Naquela época o Brasil estava crescendo para dentro, estava saindo do litoral, as linhas férreas estavam avançando, e o Carlos Chagas foi mandado lá para Manguinhos, até para uma estação elétrica, para fornecer eletricidade aqui para o Porto de Santos. Bom, e lá ele começou a fazer os seus estudos, pesquisas, até descobrir lá um protozoário que vivia dentro de um bichinho que picava a gente aqui, nesse local da barba, chamado de barbeiro, ficou chamado de barbeiro. Quando ele picava, ele defecava, a gente coçava, as fezes entravam na gente, tinha esse protozoário e a gente contraía o mal de Chagas, que foi conhecido mais tarde como o mal de Chagas. Bom, encurtando, nesse período, Carlos Chagas foi considerado, ele teve um período áureo, o maior médico e cientista do mundo. Do mundo. Ele foi homenageado em mais de 40 países. Em mais de 40, é o primeiro brasileiro a receber um doutor honoris causa em Harvard. Assim, ele foi o único médico e cientista no mundo até hoje que descobriu, relatou, descreveu e fez a terapêutica de uma doença sozinho. Não existe isso no mundo. Porque geralmente são vários cientistas, vários médicos que vão relatar todo esse processo. Dizem os historiadores que o dia que ele conseguiu desvendar essa doença do início até o fim, o seu tratamento, ele trabalhava num container, o laboratório dele lá em Manguinhos era um container, ele dava cambalhotas de alegria. Bom, ele foi indicado 2 vezes para o Prêmio Nobel. 2 vezes. Uma das vezes, Albert Einstein esteve no Brasil, na Fiocruz, e veio conhecer o Carlos Chagas. Porque ele falou, quem é esse cara? Quem é esse jovem? Né? Primeira vez que ele foi indicado para o Prêmio Nobel, ele teve uma campanha contra ele dos médicos daqui, por ciumeira. E a segunda vez também teve uma outra campanha, e não deixaram ele ganhar. A turma do Prêmio Nobel ficou tão indignada que nesse ano não deu o Prêmio Nobel para ninguém nessa área. Para vocês verem quem foi Carlos Chagas. Em termos de ciência, no planeta Terra, não houve ninguém melhor que ele. Segundo a ciência, não sou eu que estou falando, não. Então eu encaro assim, como Hipócrates é o pai da medicina, para mim, Carlos Chagas ou André Luiz, ele é o pai da medicina espiritual, que está desvendando esse mundo, está relatando para a gente. Lógico, um homem desse, naquela época, o sucesso que fez, almoços, jantares, festas, acabou. Ele comia bem, se divertia, fumava e bebia. E ele acabou tendo problemas orgânicos, desenvolveu um câncer, teve outros problemas, né? Teve a sífilis, né? Também. E aí ele vai desencarnar. Então, assim, na área da ciência, o que ele veio fazer, ele fez de melhor. Mas ele deixou um problema para ele, porque ele tinha que também arrastar com ele a família, ele tinha que não fazer culpa mais. Ou seja, ele falhou na missão pessoal. Ele teve entre aspas, sim. É. E aí ele se vê num conflito no mundo espiritual. E aí, depois que ele vai se reajustar no mundo espiritual, vai se reequilibrar,
e uma das coisas que ele vai encontrar é que ele era muito orgulhoso, tanto é que... Com razão, né? Quer dizer, com razão não. Só 2 pessoas fizeram prece para ele. Duas pessoas. Isso foi uma realidade, então. Foi. Aquele A caso, mãe e aquela e uma última paciente que ele atendia no consultório, que ele não gostava, que ela não pagava. Não, atendia o marido dela, né? Hã? Ele atendia o marido dela, não é isso? Que eu saiba, era ela mesmo. Tá. E ele não gostava dela. Não gostava por quê? E no mundo espiritual ele vai reconhecer isso, ele vai ver isso. E ele ele queria trabalhar como médico, mas como na medicina daqui do espírito, Tá você não fora, dá, né? você está fora, né? Então você vai iniciar esse processo. E aí, através da humildade, do reconhecimento, ele vai começar a desvendar o mundo espiritual para a gente. Então, para mim, ele é o pai dessa medicina que vai desvendar. Contemporânea, né? E ele vai falar coisas em 1940, 44, 50, que a ciência vai depois testemunhar e vai dar crédito ao que ele falou agora. Então, Ainda assim, não, a ciência ainda não consegue entender, muita coisa não. Né, muita a linguagem coisa não. dele. Então, assim, e aí ele vai desvendar esse mistério para a gente, entre aspas. Por quê? Porque o Allan Kardec, ele tinha um trabalho de desvendar o mundo espiritual, mas ele tinha que fazer uma comprovação científica, porque ele era um homem de ciência, ele tinha que obedecer aos postulados da ciência. Então, ele tinha que desenvolver um método que, assim, coubesse dentro do método científico. Então, quando ele pega as mensagens que vêm de várias partes do mundo, ele lê as mensagens, observa as mensagens, vê o conteúdo dela, e vê que essas mensagens de vários pontos do mundo, elas têm uma concordância no seu conteúdo, isso lhe dá um crédito, lhe dá uma autoridade. Então, pela resultante, ela está dentro de um objeto de observação, que é o espírito. Porque o nosso objeto de observação, por exemplo, uma bactéria, uma cirurgia, ele está subordinado à minha vontade. O espírito não está subordinado à minha vontade. Então, eu tenho que saber sobre o espírito, eu tenho que fazer alguma coisa para poder atestar a veracidade que aquele espírito que ele fala é verdade. E por isso que ele faz essa concordância, ele fala universal dentro do nosso planeta. Então, ele tinha essa missão de fazer isso, de estar dentro dos postulados do método científico, e ele conseguiu fazer isso. Tanto é que nós vamos ter vários cientistas da época, que foi prêmio Nobel, né? Nós temos Charles Richer, nós temos William Crookes, nós vamos ter Ernesto Bozano, nós vamos ter uma série deles lá, que eram pessoas expoentes na sua época, e que se tornaram espíritas, porque reconheceram que ali, dentro daqueles postulados científicos, daquele método que ele desenvolveu, aquilo era uma hipótese de ser verdade. Então, a realidade espiritual você tem que encarar como uma hipótese de ser verdade. Você não pode descartar. Porque da mesma forma que hoje a gente tem como provar. Agora, me prova que o espírito não existe. Me prova que o teu sentimento, a tua saudade é uma secreção do teu coração, do teu cérebro. Me prova isso. A hora que provar que a saudade ela é uma secreção do teu coração ou da tua mente, do teu cérebro, aí a gente pode atestar que o materialismo vence a questão do espiritualismo, né? Agora, a pergunta que foi colocada aí, inclusive no cartaz, para as pessoas acompanharem, é muito simples. Lá é igual aqui? Ou aqui é igual? Tem que ser igual, né? Porque imagine se for muito diferente. Lá, na realidade, aqui é uma cópia imperfeita. A gente está trabalhando para chegar lá. Por exemplo, se você agora vai ter o Nosso Lar 2, né? Vai, já está quase pronto. Acabou já, está pronto. Já. Assistam o Nosso Lar 1. Então, lá tudo é muito organizado. Mas prestem atenção. Lá está muito mais organizado hoje. Porque se pegar 100 anos atrás, também estava numa dificuldade. Porque lá, se você reparar no Nosso Lar, estavam fazendo campanha para uma alimentação mais frugal. É verdade. Teve revolução. Então, é assim, lá, começa lá a organização. Então, a gente vai chegar um momento que nós vamos estar muito parecidos com lá, né? Porque nós vamos estar muito em contato com o mundo espiritual. E segundo aí a espiritualidade, isso vai se intensificar daqui por diante, né? Então, tem que ser igual.
Imagine, as pessoas põem uma coisa totalmente extraordinária, não existe. Porque quando você dorme, você pode se desprender do seu corpo. E você se desprender do seu corpo, você vai encontrar pessoas que você conhece, ou se são seus afins, e é uma realidade muito próxima da sua, né? Da nossa. Ou você vai estar num quadro muito bacana, ou num quadro de muita insatisfação também. É que nem você está na sua casa, está no seu trabalho, tá assim, aí você pega 30 dias de férias. Você vai para onde você quiser. É meu sonho. Por exemplo, o Zé, por exemplo, quando ele está de férias aqui... não, ele está falando isso quando está aqui, ele vai para Dubai, que tem um apartamento lá em Dubai. Você não pode falar nada, nós estamos em Nova York agora. Então, isso é um dos imóveis do Zé, um doce. Então, ele aquele predinho ali. Não, aquele predinho do fundo não é meu. O dele é onde nós estamos hoje. Tá. Então, é assim, você vai para de férias, você sai de férias. Quando as férias acabam, tu volta para onde? Para casa. É que no nosso caso, apesar que nós estamos no trabalho, né? Aqui não é férias. Mas o que nós não entendemos, eu falo eu também, porque tem hora que a gente esquece, que nós não estamos no nosso verdadeiro lar. O nosso universo é o espiritual. Aqui é uma escola na qual nós estamos em aprendizado. O problema é que nós não conseguimos enxergar isso e fazemos isso aqui a realidade. Não, isso aqui é minha realidade, só que eu vou morrer. Então é assim, daqui para lá, e na realidade é de lá para cá. É isso, Caetano? Por isso que os espíritos têm muita compaixão da gente. Por quê? Olha, você tem amigo espiritual, você tem guia espiritual, você tem protetor, você tem anjo da guarda. Sabe a criança quando vai atravessar a rua, tem que dar a mão? Nós somos assim, porque nós somos infantis. Porque nós estamos ainda na fase de usar matéria para poder impressionar nossos sentidos. Os nossos sentidos estão sendo construídos há milhões de anos. Bilhões de anos. Você acha que o nosso olho formou agora? Não, o nosso olho está se formando, a nossa visão. Se a gente pegar os cloroplastos, que são fotossensíveis, que vai fazer a fotossíntese, toda uma química, é uma forma de absorver a luz, é uma forma de transformar isso em química e de dar o nosso alimento. Então assim, nós estamos nesse caminho há bilhões de anos, né? Milhões de anos. Então, agora nós estamos na matéria, porque a matéria impressiona mais fácil os nossos sentidos. E agora falam, lógico, você pega na Índia, que é onde eles têm aquele terceiro olho aqui, é exatamente onde tem a nossa glândula pineal, né? E aí, o que acontece? Que é a nossa intuição. Nós vamos começar a usar muito essa transmissão do nosso pensamento, a intuição, a inspiração, porque é um instrumento nosso. É nosso, e a gente tem que saber. Da mesma forma que a tua visão é um instrumento de uso seu, de percepção, o tato, o paladar, mas você vê que a gente ainda está se educando em todos os aspectos dos nossos sentidos. Então, nós temos aí um processo muito longo aí de crescimento, de avanço, né? Agora, aquele colega, aquele amigo do Chico, esqueci o nome dele, falou, ele nos comunicou e disse... o Geraldinho Lemos. O Geraldinho Lemos falou que não vai demorar muito, acho que para 2050, se eu não me engano, não lembro, nós já vamos ter comunicação com transcomunicação, daqui a uns 30 anos. Planos, pela TV, até pelo celular, se é que o celular vai ser importante daqui a 50 anos, né? A gente não sabe. Segundo o Chico, uma outra tecnologia, né? Mas diz que a gente vai ter essa comunicação direta. Você acredita nisso? Em média, 30 anos vai conseguir fazer uma transcomunicação. Eu vi isso aí. Você acredita nisso? Eu acredito que sim. Eu acredito. Meu amigo, a gente está mandando sonda lá, tentando chegar em outra galáxia. O homem tem um potencial imenso, mas é o que o Albert Einstein falou. É mais fácil eu quebrar um próton do que o ser humano quebrar o seu preconceito. Por isso que o Espiritismo só veio lembrar Jesus. E uma coisa que eu venho refletindo muito, colocaram Jesus numa religião. E Jesus não é de uma religião. Isso. Jesus é do planeta Terra. Jesus é de todo mundo. Ele veio mudar um comportamento, uma conduta, veio te ensinar a ser feliz. Então, tira Jesus da cruz, tira Jesus do sofrimento, da dor. Jesus fala, alegrai-vos, alegrai-vos. Eu vim trazer a boa nova, vim trazer boas notícias. Quer dizer, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, que serão saciados. Quer dizer, quem não tem problema com a justiça? Quem não está devendo uma conta, quem não está num protesto, quem não está... Agora,
pague as suas contas, seja correto, se esforce, você é bem-aventurado. Então, o Espiritismo só vem lembrar Jesus que é o quê? A parte moral. A gente gosta muito de se perder na parte científica ou filosófica. Isso é muito bonito, mas não acrescenta no nosso interior. Perfeito. Porque o Espiritismo é a única ciência que ela mexe com o seu interior, que ele promove, ele pede mudanças. Mude, altere, não fica do mesmo jeito. Saia da síndrome Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. Siga em frente, né? Mude, transforme-se. E ele não impõe nada, né? Ele faz que a gente reflita. Esse é o pior. Faz o que você quer, mas escolhe o que você fizer. Não reclame, né? Olha, só um instantinho. A Sandra Amara, ela está falando, assistindo o filme Nosso Lar, sinto que é uma base para se sentir preparada. Tá? Não, é verdade. Né? A gente sabe que o filme Nosso Lar, inclusive eu quero falar para vocês que eu falo pelo menos umas 2, 3 vezes com o Renato Prieto. Durante a semana a gente conversa muito, e eles terminaram, e realmente ele estava me falando que o ambiente do filme Nosso Lar Agora 2 foi um dos melhores que já teve. O pessoal Eu vi uma entrevista do Edson Celular e tudo. Muito legal. Eu coloquei no ar. É verdade. Fomos nós que colocamos. Isso, é verdade, é verdade. Porque o Renato deixa eu retransmitir todos os programas dele. É verdade, dele, muito legal, viu? Tá. A Lady Del, nossa cuidadora aqui do nosso amigo, fala: acredito que estamos passando por isso, sentindo essa vontade de ser melhores. Aí ela fala: o mundo espiritual estaria nos ajudando a se preparar para esse retorno? Ah, sem dúvida. Imagine quando eles se organizaram para trazer... vira e mexe, manda gente boa aí para ser exemplo para a gente, né? Mas o que a gente deve entender, quando fala do espiritismo, as pessoas acham que ser espírita é melhor que alguma coisa. Não. O ser espírita é você estar tendo informações, você está tendo um conhecimento. Por isso que todo mundo tem que ter esse conhecimento sobre reencarnação, pode se comunicar depois que morre. Uai, não pode viajar, não posso ligar? Tô com saudade de você, não sei o quê, não pode ligar? Tu acha que a pessoa morreu, não pensa mais em você? Descanse em paz. Que paz? Às vezes, o que a gente talvez não tenha é paz, porque a paz a paz é uma consequência de atitudes de pacificação. E é difícil a gente ter atitudes de pacificação constantemente. Muito difícil. A gente procura, então, vamos, né? A Leide, ela já está tendo uma experiência muito importante aí, cuidando do nosso amigo aqui, né? Com toda certeza vai... É uma pessoa muito tolerante, muito paciente. Tolerante. Muito obrigado. Então... Já mudou a fechadura várias vezes, mas não tem jeito. Mudou a fechadura? Mudou a fechadura, trancou, mas ela deixa ela aberta, né, bem? Eu vou ele. Tá ótimo. A minha mulher, não é porque minha esposa, mas é uma pessoa maravilhosa, minha mulher. Que nem falou ali do Dutra, uma vez, não, foi o Rossandro que falou assim, que é mais ou menos assim: as mulheres sobem e os homens descem, né? Eu vi isso. Porque pode ver, Emmanuel e Lívia, elas estão sempre... Nós temos que a mãe de André Luiz vai visitar onde é que ela está. A mãe de André Luiz. E o marido dela está onde? Está numa situação difícil. Mas então, é verdade mesmo. então, você pegar a história, você vai ver que é sempre assim. Sandra Mara Silva, estou ansiosa para assistir a segunda temporada, não vejo a hora de assistir. Já está pronto. Agora vai para ano que vem, né? Para ano que vem. A Luciana Garante fez uma pergunta para vocês aí, para a bancada aí. Tem pessoas que tanto medo de ir para o umbral, que tem muito medo de ir para o umbral, mas a mente já está no umbral aqui, não é assim? Ou seja, elas têm medo de ir para o umbral, mas elas já pensando nisso, elas já estão no umbral aqui, né? Ela está falando do umbral aqui. Porque é um estado de consciência, né? Tem gente que está vivendo o inferno aqui, e tem gente que está vivendo o céu, né? Agora, é lógico que depois que você desencarna, como nós somos espíritos, né? Então a gente é muito volátil, assim. Então, nós vamos para onde está o nosso pensamento. Se nosso pensamento está com uma consciência de culpa, endividado, tristeza, a gente vai se encontrar numa região dessa. E agora, o umbral, ele é uma passagem só, viu? É uma passagem. Então, todo mundo passa por essa passagem. Tem gente que quer ficar lá um tempo, né? A gente está se esforçando aqui para não precisar ficar lá, né? Mas é uma passagem porque faz parte ainda daqueles que necessitam de matéria, né? Como nós. Mas vai chegar um momento que a gente passa e não sente os efeitos do umbral, porque as causas
não estão mais no nosso psiquismo, né? Agora, eu, como sou um cara otimista, vou falar para você, para a Luciana, não, que eu sei que não é o caso dela, mas aqueles que têm pavor de umbral, gente, aquele umbral que nós vimos no filme Nosso Lar é do André Luiz, não é seu, nem meu. É do André Luiz, nós temos que lembrar isso. É que ele não tinha como relatar essa situação que ele passou, então ele contou a experiência dele, mas hoje a grande maioria de nós, espíritos encarnados, nosso umbral é diferente. Evidente que a gente vai sentir, porque, como bem disse o meu amigo Caetano, umbral é passagem, é um choque. É como se você tivesse aqui na sala, né, de repente um ar-condicionado que não Zé põe, refresquinho, eu abro a porta e está maior calor lá fora, eu vou sentir um choque térmico. E a princípio eu não vou me sentir bem. É a mesma coisa, é um choque vibracional, né? E a nossa mente vem à tona tudo aquilo que eu fiz e não devia ter feito, e tudo aquilo que eu não fiz, né, e devia ter feito. Então, aquele sentimento de culpa, né, que nós reagimos, nos cria um ambiente, mas nós não podemos esquecer que nós nunca estamos abandonados. Os nossos amigos espirituais, protetores, guardiões de Jesus está conosco. Então, aquele umbral de André Luiz, gente, é de André Luiz. Até porque é um estado de consciência. É um estado de consciência. Sendo um estado de consciência, o umbral, você pega aquelas pessoas que estão na mesma condição. Que estão afins com você. Exatamente. Olha lá, a Rosana Pereira está falando assim, então quer dizer que o filme Nosso Lar 2 vai demorar para chegar aqui nos cinemas de Araxá? Rosana, eles terminaram, o Renato me falou semana passada, já terminaram, já gravaram tudo direitinho, agora tem edição, tem uma série de coisas, vai ser para ano que vem. Mas o Renato falou para ele assim, ó, pessoalmente, pelo WhatsApp, falou para ele assim que a primeira cidade vai ser Araxá. Não, isso não é a alçada do Renato. Tem pessoal que faz, a distribuidora de filmes que faz isso. Mas vai chegar, com certeza. Vai, com certeza. Allan Kardec Veloso, gostaria de que os expositores fizessem um comentário sobre a diferença de prazer e felicidade, já que todos buscamos a felicidade. Sim. Prazer ou felicidade? O prazer, por exemplo, é uma sensação que você tem, por exemplo, quando você faz alguma coisa boa, vamos dizer assim, você faz um exercício, está tendo uma corrida na natureza, então você tem um prazer, é uma sensação boa, uma satisfação, é uma coisa prazerosa que te deu. Agora, eu não sou doutor nesse assunto, assim, né? Eu acredito que a felicidade já é um estado que você vai se encontrar ali, né? Porque às vezes a gente pode até confundir uma coisa com a outra, né? Que é essa ideia que ele está perguntando. Então, eu acredito assim, o prazer é essa sensação que a gente tem, né? É a sensação que tem. Agora, quando o prazer, ele é da alma, ele é de dentro, isso. A felicidade, ela é diferente do que aquela felicidade quando é o prazer da matéria, que é fugidio. Então, é um outro tipo de felicidade. Você pode fazer o exemplo do sexo. Pode ser. A questão do prazer, você fazer sexo com uma pessoa que você ama, né, com alguém que você ama, e fazer sexo por fazer sexo. Uma coisa é totalmente diferente. Não quer dizer mecânica, que é com quem você está fazendo, que você não ama, isso não vai te dar felicidade. Não necessariamente vai te dar felicidade. Eu não sei. Pode até te dar momentaneamente, né? Rapidinho. Não, mas é uma felicidade, falam assim, do mar morto. Né? Isso, quer dizer, você, quanto mais... É que nem você beber água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede tem. Não satisfaz o seu íntimo, né? Então, não tem aquela felicidade. Então, o prazer da alma, ele é diferente do prazer do corpo. Sim. Agora, o prazer do corpo, ele pode, quando você está se utilizando da verdade, do respeito, pode gerar uma felicidade da alma? Pode sim, você entendeu? Mas temporária. Às vezes temporária. Eu inverti aí. Quando o prazer do corpo, ele vai ter uma felicidade efêmera, passageira. Isso. É passageira. Isso. Então, aí tanto é que fala assim, o cara virou pro outro lado e dormiu. Mais ou menos isso. Que é uma das reclamações, por isso que o homem não sabe depois porque a mulher sobe e o homem desce. Né? Então, na realidade, o carinho, o afeto, a conversa, tudo isso faz parte
desse momento prazeroso que vai nos dar felicidade, né? Exatamente. Eu acredito que é isso, né? É isso mesmo. É assim, numa visão mais, né, assim, comportamental, o prazer, ele é tóxico. É como ele tem uma toxicidade. Por exemplo, Ele assim, é tóxico. ele tem uma toxicidade. Por que ele tem uma toxicidade? Porque é algo momentâneo que se você não tiver, assim, prazer, satisfação, felicidade. Felicidade, eu não sei o que é. Você não sabe o que é Não sei. felicidade. Então eu vou falar aqui. Não. Eu, Vai falar. eu pedi um recurso aqui. Pedi para o meu guia espiritual. Gregor. Ele já manda pelo WhatsApp. É que eu tenho. Aí ele fala assim: comunicação. Depois que eu quero Fez falar comunicação. também. felicidade e alegria profundas e duradouras são o resultado natural de operar a partir de valores espirituais e de cuidados de compaixão, bondade, integridade. Já o prazer é um sentimento momentâneo que vem de algo externo. Uma boa refeição, nosso estoque subindo, fazendo amor e assim por diante. Né? Esse é um guia espiritual que eu tenho. Então, porque funciona assim, ó. Por isso eu digo que felicidade eu não conheço. Com todo o respeito. Né? Claro. Porque, por que eu digo que felicidade eu não conheço? Porque, na realidade, a felicidade é algo sublime, né? É uma coisa sublime que Jesus já falou, a felicidade não é desse mundo, né? Mais ou menos assim. Por quê? Porque é uma coisa mais sublime na qual uma pessoa sublimada, ela não tem problemas emocionais, né? Agora, o prazer, ele é um preenchimento de vazios emocionais. Por exemplo, comer é um preenchimento, sexo é um preenchimento, fumar é preenchimento e assim por diante. Aí porque você falou assim, no caso, quando você faz com outras mulheres e tal, você está preenchendo talvez um sentimento de rejeição, um sentimento de baixa estima, então você quer pessoas do sexo oposto dizer tudo aquilo que você quer ouvir ou demonstrar assim, fisiologicamente, aquelas coisas. Agora, vem a satisfação. O que é a satisfação? A satisfação é quando eu faço sexo com uma pessoa que eu amo. É uma satisfação. Então, ela está acima do prazer. Diferente. Então, o que eu entendi, assim, a felicidade, ela é a questão, obedece à questão do espírito. E o prazer obedece à questão da matéria. Sim, exatamente. Né? O importante é a gente lembrar que não pendurar a não nossa felicidade. Não, nem dá. Em cima dos prazeres. Não dá. Não tem como. Não tem como. Vamos lá que o pessoal tá bombando. Vamos lá. A Lady Del. Essa sabe. A felicidade acontece naturalmente. Também nos dá um prazer. Creio que sempre se completam. Concordam? Como é que é? A felicidade acontece naturalmente. Também nos dá um prazer. Creio que sempre se completam. Sem dúvida. Mas é um prazer diferente. É que nem que você falou. Você separou o prazer da felicidade, não foi? Mas no caso que ela está falando, é um outro tipo de prazer, né? É porque nós ainda confundimos isso. Isso, né? é verdade. É que ainda nem o nós amor. confundimos. É que nem o amor, né? O amor, ele tá, nos dias de hoje, ele está muito corrompido. Muito corrompido. Né? Porque você vê. Essa mistura. Né? Ele está muito corrompido. Há uma confusão, né? Olha lá, a Márcia Semenov está falando assim: segundo Platão, Sócrates, felicidade vive-se quando se busca a verdade. Em relação ao espírito mesmo, né? Mas é. Em relação à felicidade, está diretamente ligada ao espírito, né? Isso. Urânia Trudes, o prazer é um estado de felicidade momentâneo. E a felicidade é um estado de bem-estar da alma. É o que eu acho. Tá bom, também concordo. Obrigado, tá certo. A Márcia Semenov, Platão e Sócrates, ela corrigiu lá em cima, né? Aí, Iveli Reis, na hora da comunicação espiritual, quem altera a frequência, o médium ou o espírito? Ela está fazendo uma pergunta. Então, vamos repetir. Na hora da comunicação espiritual, quem altera a frequência, o médium ou o espírito? Os dois, né? Na realidade, o que acontece? Eu vou me comunicar com o Newton, porque eu tenho afinidade com o Newton, né? Eu posso ter afinidade em algumas coisas com ele. Quando nós somos espíritos, nós temos uma frequência
cada um vibra numa frequência que vai se assemelhar do outro. Então, é mais fácil uma comunicação acontecer com pessoas que têm afinidades, são semelhantes, que têm uma frequência semelhante, porque a comunicação ela é mais fácil, né? Então, pode haver um ajuste ali, é lógico. Tem que haver. O esforço, por isso que quando a gente vai fazer, parece, vamos elevar os nossos pensamentos, quer dizer, vamos aumentar a frequência, vamos pensar em amor, isso aí eleva a nossa frequência. Porque é como se a espiritualidade superior estivesse no primeiro, segundo andar, e a gente está no térreo. Para eu ter acesso a eles, eu preciso elevar, eu preciso subir. Como é que eu subo? Através de exercícios de caridade, de fraternidade, de bondade, né? De correção de valores. Então, a gente precisa... Por isso que o nosso esforço aqui é elevar sempre a nossa frequência através da nossa conduta, do trabalho do dia a dia, né? O próprio André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele fala, né, que existem 2 esforços, né? O trabalho do médium, né, que nem o Caetano, usar o exemplo do Caetano, de subir até o 3º andar, mas é um esforço muito grande, aí eu vou lá nos 2,5, né? E o espírito faz o esforço de descer até o 2,5. Então, na realidade, os 2 se esforçam, né? Por exemplo, vocês podem acompanhar isso quando Clarencio, né? Clarencio não, não foi Clarencio que veio para cá, foi junto com o André, esqueci agora. Quem foi que... Anacleto ou não? Não, não foi Clarencio, foi... Tá. Esqueci. É coisa de velho. Deixa eu pôr essa cabeça ver se pega. Não, esqueci. Não pegou. Mas é assim, ele vem, o que acontece? Ele explica, nesse processo de sair do nosso lar para chegar até o Rio de Janeiro, que ele foi fazer no Rio de Janeiro, o que foi? Ele, Vicente, que era aprendiz que nem ele, e o que aconteceu? Eles tinham a passagem do André Luiz e do Vicente foi muito dolorosa. Dolorosa que eu digo não de dor, né? Mas de sentir um sufocamento, porque o padrão vibracional de André e de Vicente já estava mais elevado. Então, houve um trabalho muito grande até ele chegar aqui. Já o caramba, esqueci. Já o do mentor deles, né? O que acontece? Já nem tanto, porque ele tinha essa capacidade, entendeu? De não se... não deixar com que essa energia impregnasse ele, né? Entendi. Vamos lá, Lady Del. Júnior, deve ser você. Sou eu. Você sabe, sim, o que é felicidade, é ver seus filhos e netos felizes. Opa! Com certeza. Pô, pegou fome. Pegou no coração. Inês Sobreira. Verdade. Saber sobre a existência do plano espiritual é saber que a vida continua. É muito importante. Atualmente, voltei a ler a obra A Vida no Mundo Espiritual, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Estou cada vez mais maravilhada. Perfeito. Verdade. Obrigado pela dica aí. Allan Kardec. Muito bom, Allan Kardec. Obrigado, Allan. Miriam André. Mandou um desenho para a gente, que não dá para identificar. Good vibes. Good vibes. Good vibes. Quer dizer, mandou bem. Será que está nos Estados Unidos? Deve estar nos Estados Unidos, porque... Não sei. Miriam, depois você se identifica. Eu sei que percebeu? Além de ter uma capacidade imensa, ainda é poliglota, cara. É brincadeira desse, meu. Márcia Semenov. A felicidade é encontrada na busca da sabedoria, mas muito mais na caridade. O exercício da caridade. Mas só tem gente... Gente, agora a gente vai dar vamos finalizar então o assunto, vocês dois finalizem, porque eu quero o pessoal do tratamento que está nos assistindo, e é bom a gente entender que a gente está falando para um público que é simpatizante da doutrina. Certo. Não são espíritas. Tem muitos que estão assistindo que não são espíritas. Mas passam pelo tratamento do Seara José, os tratamentos online que vocês assistem aí, vocês que não são aqui da Baixada Santista. Pode colocar o teu copinho d'água agora, coloca teu copinho d'água, vai lá buscar. Enquanto isso, eles vão fazer o encerramento, os agradecimentos. Eu quero que você fale, por favor, do Luiz Monteiro de Barros, o trabalho tão lindo que faz essa casa, que eu admiro muito. Então, agora, quem a proprietária ou a tutora da cadelinha aí, né, para informar que a gente tem uma atividade lá todos os domingos, às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã tem um grupo de estudos, 8 horas da manhã, que vai falar sobre a questão espiritual dos animais. E a partir de 8h30, depois vai ter uma palestrinha, e depois tem passe para os animais.
vale a pena levar o seu pet. Eu já vi lá. Inclusive é ao vivo também. Passa ao vivo. É ao vivo, eu vejo, ao vivo. Né? Então, você tem que escrever assim, ó, Redes da Caridade. Coloca lá no Face. Nas Redes da Caridade. Nas Redes da Caridade, no YouTube. Procura que você vai aparecer lá e você vai... E vai ajudar bastante o seu pet aí, a sua cachorrinha, viu? Não deixa de levar lá, que eu tenho certeza que vai ser beneficiado e beneficiado. Voltamos, pessoal. Deu aqui uma queda de energia, voltamos agora. Não, é que agora, gente, é assim, que agora é hora da prece. Aí deu essa queda porque o Caetano foi até o mundo espiritual pegar uma informação para voltar e para passar a prece para você. Nada. Aliás, eu quero agradecer o Caetano. E o Caetano foi uma das pessoas que inicialmente deu, isso são uns 5 anos atrás, né, Caetano? Deu os primeiros, né, o primeiro pontapé para a gente criar esse estúdio aqui no Seara de José, para a gente começar ainda com câmeras, webcam pequenininha, de uma forma até rústica, né, bem primitiva. E assim, pessoas que acreditaram. E a gente vê que depois de muito tempo, né, a pandemia acabou mostrando o quanto é importante a gente poder ajudar pessoas, não só aquelas que estão do nosso lado. Por exemplo, hoje a gente tem o tratamento à distância, Caetano. Tem muita gente assistindo o tratamento à distância, que é segunda e quinta. Gente que está em hospital, idosos que não podem vir até o centro, pessoas que não podem se locomover, gente até de presídio assiste. Você acredita? Eu não sei como que está com o celular lá dentro, né? Porque eu acredito isso. Eu já recebi. Faz parte. Mas tudo bem, eu vou falar. Mas estão assistindo. Então, eu acho que é importante a gente levar a palavra da doutrina. Muito bem, é legal a gente levar a palavra da doutrina para os espíritas que já conhecem a doutrina, mas principalmente para quem está começando. Quando a gente fala assim, é para quem desconhece isso. Porque para quem já conhece, é só fazer. Agora, quem não conhece precisa saber para poder realizar, né? Então, mas eu fiquei encantado, porque hoje o estúdio, estamos em Nova York aqui, né? Nem olha quanta mudança aí. Uma série de apetrechos, de câmeras, não sei o que, tudo aqui na nossa frente. Então a gente fica contente porque o Zé Maria se envolveu realmente com isso e mostrou que faz isso muito bem, viu? Competência, né? Muita competência aí, muita né? luta. Então tá de parabéns você, o Newton, pelo programa aí. Tem que agradecer ao Ceará que deu esse apoio. Né? O Ceará, ele permitiu que nós montássemos isso tudo numa fase em que as pessoas olhavam e falavam, para que você está montando isso? Há 5 anos atrás, o pessoal perguntava, para que tudo isso? Engraçado. É engraçado, né? E hoje todos faz parte. Você sabe disso, você faz um programa. E, aliás, fala do programa de sábado. Então, todos os sábados, né? Amanhã a gente tem um programa... Não, sábado, né? Programa ao vivo nas Redes da Caridade. Também foi um projeto que aconteceu assim, sem querer. 9 horas da manhã, né? Porque o Zé Nilson fazia as gravações dele. O Zé Nilson tem gravações fantásticas, de muito conhecimento, né? É só procurar no canal dele, José Nilson Nunes Freire. E aí também tem como é que é? O médico... o Diário de um Médico Espírita, O Princípio Inteligente, A Alma dos Animais, ele tem... Qual vai ser o assunto de sábado agora, você lembra? Calma ou coragem? Calma é para você lembrar ou é a palavra? Não, é calma. Nós estamos falando... Coragem foi a outra. Então é outro livro do Emmanuel. Calma. Calma. Esses livros
São indicações do professor D'Alessandro. D'Alessandro. Porque o D'Alessandro faz parte do tratamento toda segunda aqui, e ele está lendo os trechos no início do tratamento, que é do livro Coragem. Ele é o nosso orientador. Isso. Então eu falo, D'Alessandro, vê o tema aí. E aí a gente desenvolve lá, é um programa bacana, eu acho que vale a pena assistir. A gente 9 horas aprendendo lá, né? E eu acho que vale a pena sim, porque pela divulgação, e divulgando você está consolando, está confortando, está esclarecendo. Isso que é bom, não é para ninguém se tornar espírita ou não, mas para saber que isso é uma realidade, né? Faz a prece para a gente? Vamos então. Vamos fazer? Pessoal, vamos acompanhar. Prepare seus copinhos com água aí, né? Já prepararam, já demos aí o tempo. Tá bom. Então vamos todo mundo, vamos fechar os olhos, porque aí fechando os olhos a gente passa a ficar mais concentrado. A respiração, ela também faz parte da prece, porque quando você respira e inspira e expira, você sente o ar passar pelos seus pulmões, você vai fazendo com que a concentração fique consigo, e aí você pode acrescentar uma figura que a gente deve ter em mente, que é a figura de Jesus. E nós podemos mentalizar a figura de Jesus, aquela figura doce, meiga, né? Onde a gente vê o seu rosto, podemos delinear o seu rosto, o seu cabelo repartido ao meio, a sua túnica branca, e como se Jesus estivesse com os braços estendidos e nos convidando às mudanças necessárias, nos convidando a ter coragem na vida, para assumir as nossas responsabilidades, para ter coragem na vida, para ter uma nova postura diante de si mesmo e diante do seu semelhante, onde haja respeito, onde possamos um dia sermos fraternos, solidários. Mas para isso nós rogamos a Jesus que nos ajude, porque ainda somos pessoas, espíritos imperfeitos, e precisamos muito da ajuda do nosso protetor, aquele que nos ampara, nos auxilia, que permaneçamos com ele. E a permanência com ele está diretamente ligado à nossa conduta da vida. Então, que Deus nos ajude a uma boa conduta, a uma boa convivência, principalmente dentro de casa, e depois você pode estender para fora de casa, mas é dessa forma que nós vamos conquistar e ser uma pessoa nova, abandonando os vícios, as paixões lá do passado, e irmos em busca da plenitude através do esforço, da tolerância, da resignação. E é dessa forma que nós vamos conquistar a paz interior. Que Deus abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, todos que estão nos assistindo, aqueles que estão necessitados de auxílio, de ajuda. Peçam a Deus, confiem na sua justiça, que com toda certeza, imediatamente, através de benfeitores, a ajuda chega. Tenhamos a certeza disso, porque existe uma justiça, e essa justiça ela é absoluta. Não há erros. Por isso, confiamos plenamente na justiça de Deus. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Que assim seja. Eu quero, antes de mais nada, pedir desculpa a vocês pelos problemas técnicos, mas a luz do Caetano é tão grande. Interferia. Esse homem carismático que é o Caetano, que Deus te abençoe. Obrigado, eu agradeço. Que a missão dos Monteiros de Barros que está na tua mão,
Ela depende muito de todos nós, não depende só de uma de equipe. mas tem que ter um líder. Tem que ter alguém O líder lá é o José Nilson, viu? É o nosso, como é que é? O chefe do bando. Você é o co-líder. É o que manda pedir para É o chefe do bando. Né? Você é o co-líder. É verdade. Tá bom? Gente, sintam-se abraçados, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês aí. Nos vemos aí na próxima quinta e não esqueçam dos tratamentos aí, dos nossos programas online. Todo dia tem programa, todo dia você vai ver essa figura aqui, ó, Beni Coquito e Newton Júnior. Que legal. Todo dia tem programa para vocês. Vocês vão ter que nos aturar. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Fiquem com E Deus. utilize esse conhecimento no seu comportamento e bora ser feliz, galera. Fiquem com Deus.